O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. Não vai começar nenhum monitoramento porque já começou em 2020 durante o governo Bolsonaro. A única mudança é essa da tela. Ó. A fiscalização começava em R$ 2.000 e agora vai para 5 mil. Antes pessoa jurídica, 6 mil, agora vai para 15. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Começou a encher linguiça porque não sabe como render o assunto, né? Vamos aproveitar para falar da taxação das comprinhas? Fim da isenção federal às importações de $50. Veja como votou cada deputado. Nicolas Ferreira, confere aí. Olha o cara que te representa. Governo amplia isenção de imposto de renda. Pela primeira vez desde a eleição do Bolsonaro, o Lula deu um aumento na isenção de imposto de renda e aumento real no salário mínimo. Nicolas votou a favor nos dois casos. E agora usa isso como argumento. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. Olha só o raciocínio dele. O governo vai subir de 2 mil para 5 mil a isenção para a Receita começar a fiscalizar a pessoa. Esse aumento vai prejudicar uma vaquinha, uma ação entre amigos. O que eu acho pior é ver um parente, um amigo, divulgar esse cara, acreditar nele, meu. Começa a desenvolver um preconceito pela pessoa. Fala, cara, como é que você é burro? Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. Alguém tinha que contar pra ele que nessa faixa aí, o enquadramento é pelo MEI, que é isento de imposto de renda, não paga nada. Programa criado pelo governo Lula. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só tá pensando em arrecadar. Isso é o que ele quer. Aliás, saiu uma notícia falando sobre, agora há pouco, né, com fake news e dúvidas sobre taxação. Pix tem a maior queda histórica, resultado imediato na economia. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Eu só queria que ele explicasse como é que o governo vai arrecadar mais, aumentando o limite para ter fiscalização, aumentando a isenção. Como é que o governo vai conseguir mais dinheiro com isso? Enfim. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. É verdade. É culpa do Lula, porque até 2023 o Brasil era uma Finlândia. Ninguém pagava por saúde, transporte, nada. Isso aqui era um paraíso, cara. Isso aqui era uma maravilha. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da Receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta também está. Motorista de Uber, o entregador de iFood já são monitorados desde 2020 durante o governo Bolsonaro. A partir do momento que ganham mais de 2 mil por mês. A única mudança agora é que podem ganhar até 4.999 sem esse monitoramento. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigar as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Não, verdade, as estatais estão falindo. A Petrobras, que é a principal, tá numa situação terrível, cara. Como pode deixar bater um recorde de exportação de petróleo? E como pode deixar a Petrobras atingir o maior valor de mercado da história? 569 bilhões, coisa que nunca aconteceu no governo anterior. Não tem nem nada a ver uma coisa com a outra, né? Estatal com taxação do Pix. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Em todo o caso que ele citou, quem ganha até 5 mil reais ia estar dentro do MEI, isento de imposto de renda. Então, não é o vilão do Brasil. Aliás, foi até criado um programa só para eles, por esse governo. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Eu acho que vai tudo voltar ao normal. Depois que descobrirem que você tá mentindo, vai ficar com a imagem queimada mais uma vez. E, cara, o comércio vai querer dinheiro, vai querer facilitar os meios de venda. Vão perceber que não tem nenhuma taxação, nenhuma dessas mentiras que você contou. E é isso. Tá sonhando com o apocalipse aí, cara? Vai com calma. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gasto. Lacrou, hein, mano? Lacrou. Só vamos lembrar aí que ele não tá muito preocupado com quem é pobre não, tá? Reforma tributária, depois de 30 anos alguém conseguiu.
Isenção de imposto para alimentos, cesta básica, votou contra. Isenção de imposto para remédio, o Nicolas votou contra. Isenção em um monte de mercadoria e serviço, votou contra. Aumento do salário mínimo, correção da isenção do imposto de renda, também votou contra. Fim da escala 6x1. Foi nas redes, fez videozinho do mesmo jeito aí, fez produçãozinha para falar que não, o Brasil não pode acabar com a escala 6x1, o povo tem que trabalhar. Ele que trabalha 3 dias da semana, escala 3x4, se eu não me engano, terça, quinta e sexta, com um detalhe, ó, dados públicos, formação da Câmara, dias trabalhados do Nicolas, 107 no ano, dias de folga, 180. E ele tá definindo que você tem que trabalhar 6 dias na semana, tá? Faltas justificadas 12, não justificadas 18. Agora presta atenção nisso aqui, meu, 1 segundo. Compras com cartões e Pix, estados já recebem dados detalhados de pagamentos desde 2018. Falem dados detalhados e acesso a movimentações financeiras dos contribuintes. Olha a notícia, a data, 13/11/2020. Receita fiscalizará transferências pelo Pix a fim de identificar transações irregulares. Já estava atualizado, o órgão já tinha publicado durante o governo Bolsonaro. Só que na época isso não era um problema. Foi definido em R$2.000, agora o Lula tenta subir para 5.000 de isenção e eles acham ruim e joga tudo isso nas costas do governo. Cara, comunicação é tudo, né? Não existe sequer uma única fala do Lula, nem do Haddad. Não tem nada, nem intenção de taxar o Pix. Isso nunca nem chegou perto de acontecer. Só que ao mesmo tempo tá lá o Paulo Guedes. A ideia de tributar não só consumo e renda, mas também transações, era uma ideia que nós consideramos desde o início. Nunca foi a CPMF. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Tem que ter. Então, nós estamos procurando essa... Estamos procurando. Na época, não era um problema. Agora, com o Lula, ele não precisa nem falar nada, não precisa nem ter um ministro dando essa declaração. Hoje em dia, é só alguém jogar um vídeo falando que acha que vai ter, que já vira uma prova. O brasileiro acredita. Isso aqui deu trabalho, tá, pessoal? Então, só deixa o gostei. Se você deixar um like agora, o YouTube vai entregar para mais... Se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o Pix era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o Pix. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma política que não tem civilidade nenhuma. As pessoas mentem descaradamente. É uma coisa aviltante. O governador Zema, que tuitou contra mim, contra o presidente Lula, foi no meu gabinete, fez uma proposta menor do que o Congresso aprovou. O Congresso foi além do que ele pediu. E ele simplesmente disse que o Congresso não... O que o presidente Lula não atendeu porque vetou um dispositivo que obrigava o governo federal a pagar dívidas com bancos. Que não tem nada a ver com a União. Você vai ter uma reforma tributária que favorece a população de mais baixa renda. Porque você está desonerando de impostos uma cesta básica ampla, vários medicamentos, vários produtos de consumo da população brasileira em geral. Segundo, que você está desonerando exportações. O exportador vai ter que se despreocupar,
porque ele não vai exportar imposto, ele vai exportar mercadorias, bens, serviços, inteligência, criatividade que não nos falta, mas os impostos não precisarão ser pagos porque está desonerado. O investidor, Thaís, não vai mais pagar pelo investimento. Imagina num país com taxa de juro alta, você bota imposto sobre compra de máquina, se ele fizer um empréstimo para comprar a máquina, ele tem que pagar o juro e tem que pagar o imposto sobre o juro. Isso vai acabar. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então tem que adequar a peça orçamentária ao que foi aprovado ano passado. Por isso que também acabou não sendo aprovado o orçamento, porque eles aprovaram uma emenda condicional, uma lei complementar e 2 projetos de lei. Precisa adequar o orçamento a isso. Outra coisa é a seguinte, nós temos um dispositivo agora na legislação que nos permite uma execução orçamentária mais inteligente. Nós podemos administrar melhor, né, o contingenciamento da execução com vistas a melhorar o desempenho da economia do ponto de vista de inflação. Você cuidar da inflação. Então, quando você cresce muito, você pode crescer tanto que isso pode gerar também um problema. Às vezes as pessoas falam, não, vamos crescer 4, vamos crescer 5, vamos crescer 6. Mas se a oferta não acompanhar a demanda, ou você vai importar ou você vai ter inflação. Se não era fake news, pra que cancelou, né? Essa é a nova do bolsonarismo na internet. Eu juro que desmentir o bolsonarismo tá cada vez mais desafiador, porque eu já tô começando a não entender mais, nem sequer para desmentir qual é a lógica nas afirmações que eles fazem. Eu passei horas tentando refletir qual é o sentido que essa afirmação faz. Qual é a conexão de fato lógica entre... Peraí, só podia cancelar a determinação da Receita Federal se ela fosse fake news. Portanto, se cancelou é porque era fake news. Eu não consigo entender, mas sabe quem entendeu? Milhares de brasileiros semi-analfabetos, inclusive vizinhos meus aqui, ó, a rua inteira aqui. Sim, se você se ofendeu, você é um analfabeto. Eu sinto muito dessa informação. Se você tá fazendo esse post aí nos seus status, se era fake news, por que cancelou? Mano, não faça isso não. Pelo apreço que eu tenho com a sua personalidade, não dê publicamente assim diploma de burrice, não faça isso. Meu Deus, se o governo determina, faz uma... Vamos do começo aqui para você que tem muita dificuldade. Se o governo faz qualquer determinação, e essa determinação é impopular, um governo democrático, um governo que dialoga com o povo... Para começo de conversa, um governo democrático que dialoga com o povo teria feito uma consulta antes. Consulta popular para conversar com as pessoas, para tomar medidas já em conjunto com as pessoas. Mas vamos combinar que quando é para criar um imposto ou quando é para modificar um monitoramento sobre transações financeiras, a gente costuma não discutir muito com quem é fiscalizado, a gente só vai lá e faz. Mas mesmo assim, no governo democrático, mesmo que ele não tenha feito o debate com o povo, ele escuta o povo. Se o povo está assustado, se o povo está desesperado, se encher o coração do povo de medo, de pânico, de incerteza, se as pessoas não estão sabendo como fazer, você marca um encontro, você marca lá uma festa, marca um happy hour. Aí um começa no zap, é na Bahia, no Ceará, é não sei aonde, ninguém sabe nada, deu a data, deu a véspera, tá todo mundo cheio de dúvida, o que você faz? Você segue mesmo assim com o plano, mesmo que ninguém for comparecer lá, não é? Porque senão é fake news, não é? Meu Deus, como vocês são burros, cara. Não façam isso. Assim dificulta continuar sendo amigo de vocês ou vizinho. Porque a gente burro me dá um pouco de pavor. Isso sim me dá pavor. Então, se o governo desmarcou,
se o governo desfez a determinação da Receita Federal sobre o Pix, é porque estava causando pânico das pessoas. Mas veja, não foi a determinação que causou pânico. Foram os vídeos mentirosos criando fake news. E aí talvez esteja aí na cabeça, mas aí depois de horas meditando, foi que eu consegui entender o raciocínio de vocês. É assim, o raciocínio de vocês é assim: ia ter um imposto, aí cancelou o imposto porque o povo não gostou do imposto, é isso? Aí, tá comprovado, ia ter mesmo imposto e cancelou o imposto. Seus burros, seus jumento, cavalo, ainda que seja verdade, essa regra de você não faz sentido, essa imposição dessa lógica não faz sentido. O que aconteceu foi que teve uma mudança em como iria fiscalizar as transações financeiras. E a partir disso criou-se muitas mentiras. E as pessoas entraram em pânico. E, independentemente de qualquer que seja a verdade, as pessoas pararam de usar o Pix. Mais de 10% em queda de uso do Pix no último mês de janeiro, nos últimos dias. E esse foi o fato determinante, esses dois fatos determinantes. Pânico social. E o pânico social pode ser causado por mentiras, geralmente por desinformação. Pânico social, item 1. Item 2, queda no uso da ferramenta, o que traz prejuízo ao comércio. O governo é um governo democrático, ele não é inimigo do povo. Não é o governo contra o povo, vocês estão acostumados com o Bolsonaro. A gente gravando meses de vídeos sobre a ditadura, sobre a vacina, pedindo a vacina, e ele teimando e gritando. É assim que vocês acham que o governo tem que ser, né? Tem que bater o pé até a morte. Porque eu disse que eu ia fazer, e agora eu mato todo mundo, mas eu vou fazer. Que loucura, cara. Você é burro, mano. Nem o jumento governa desse jeito. Você pode não gostar do governo Lula, eu não tô nem aí. Não vota no Bolsonaro, se você é espertão. Agora, você achar que o governo tem que lutar contra o povo. Não, eu falei que eu vou cobrar, agora eu vou cobrar. Meu Deus, vocês estão tornando... Olha, vai chegar um ponto em que eu realmente não vou conseguir combater fake news bolsonaristas. Porque eu não vou entender o que é que está sendo dito. Quer dizer, se não era fake news... Por que cancelou? E eles estão lá, a quinta série, aquela mesma quinta série que enfiava o dedo no bumbum e passava no nariz dos outros nos corredores da presbiteriana, lembra? Esses são os que estão aqui, ó. Meu Deus, cresce, cara. Você nunca cresceu, você nunca saiu lá da aula da tia Ivone lá, você nunca... Meu Deus do céu. Eu fico perplexo com a capacidade do cara criar barba branca e ainda continuar sendo burro. Porque é isso que você é, burro. Não é porque você não gosta do Lula, é porque você não consegue entender a lógica das coisas que estão acontecendo. Porque você faz esse tipo de afirmação. Afirmação burra, tá? Para aqueles que não são desse time, como com a patinha no chão, você entendeu, né? E para de derrotismo. O governo tem que ser assim, se não deu certo, refaz de um jeito que cause menos dano ao povo. O objetivo do governo é ajudar o povo, não é criar confusão. Beleza? Então tá bom. Obrigado pela atenção aí, para quem anda com as duas patinhas no ar. E para aqueles que andam com as duas patinhas no chão, evolua, meu filho.